Será que ela consegue sentar? Ela consegue. Fala, galerinha! Que saudade que eu tava de vocês! Todo mundo acordou com essa palma que eu fiz? Tudo bom, gente? Hoje eu vim responder uma pergunta que em toda live daqui do YouTube a galera me pergunta e também me perguntam muito lá nas caixinhas do Instagram. Inclusive, se você não nos segue, por favor, @obmepicoficial. Estou esperando você ir lá no Instagram, seguir e a gente voltar. Muito obrigada. Então, é o seguinte, gente, muita gente me pergunta, né, no YouTube, nas lives sempre, e eu não consigo responder todas as perguntas das lives, porque tem muita pergunta e eu tenho que passar o conteúdo, senão eu ia passar a live inteira respondendo perguntas. Elas perguntam, eu até consigo, Rebeca, responder problemas, mas eu não sei escrever a explicação, o que é que eu faço? Porque a segunda fase tem que ter explicação. E às vezes a gente tem um espaço muito pequeno na prova para escrever muita coisa. O que é que eu faço? Parece que é só você, mas realmente muita gente tem dificuldade em como escrever a sua solução na prova da UBMEP. Então, por isso eu vou te contar um segredo hoje, ó. O segredo é o segredo para escrever a solução perfeita, que vai te deixar com a nota da UBMEP, ó, lá em cima. E o fiscal vai olhar, eu queria tanto tirar um ponto porque a letra desse menino é muito feia, mas ainda assim a solução tá certa. Então nem com a sua letra feia, se você tiver a letra ruim, você não perde ponto por isso. Então eu vou te mostrar como aumentar a sua nota. Fica aqui no vídeo. Gente, cadê a Marinette pra me fazer perguntas? Aqui, Marinette. Aí você pode me perguntar, Rebeca, mas o que é que precisa para ter uma solução boa nessa bendita prova? Quando você vai escrever uma solução de um problema de matemática, é essencial, assim, essencial que você seja claro e organizado. A sua letra pode ser horrível, a pessoa precisa traduzir o que você está escrevendo, por favor, mas não escreva em grego, pelo amor de Deus. Letra ser ruim é diferente de escrever em grego, tá bom? Sua letra pode ser ruim, pode ser razoável, mas você precisa ser claro e organizado. E como que você faz para conseguir isso? Como que eu consigo ser organizado num espaço tão pequeno, Rebeca? Eu vou te dar umas dicas para você conseguir fazer isso. Primeiro, leia o problema direito e analise as informações. Nossa, mas que clichê, Rebeca. Todo mundo fala, olha, leia a prova com atenção, pra você não perder nenhum dado, não sei o que mais lá. Mas, gente, isso é essencial. Vocês não fazem ideia do quanto eu perco ponto em provas de faculdade, porque eu não leio direito o bendito problema. E olha que as minhas soluções de prova de faculdade são de uma folha inteira. O problema da UBMEP, ele é dividido em 3 partes. Primeiro, o dado do problema. Segundo, o que é pedido, e terceiro, o que não importa. A parte que não importa é maravilhosa, e eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ó, é bem besta, mas é justamente pra vocês entenderem o que eu quero dizer com essas 3 coisas aqui. Joãozinho comprou 3 maçãs e comeu 2. Quantas maçãs sobraram? Quais são os dados da questão? Comprou 3 maçãs e comeu 2. São coisas que vai me importar pra eu resolver a questão. O que foi pedido? O pedido foi quantas maçãs sobraram. Isso foi o que a questão pediu. Eu preciso entregar pra eles quantas maçãs sobraram. E o que não importa na questão? O nome que é o Joãozinho. Que me importa se ele é Joãozinho, Marinette e Joaquina. Não interessa o nome da pessoa. Se é Rebeca, Kevin, não interessa. Isso não vai mudar em nada na minha resposta. Então tem muita coisa que não importa. Geralmente na UBMEP, a gente tem um texto numa questão e metade desse texto não interessa pra gente. Eu leio assim, correndo. Eu vou correndo logo pros dados, o que a questão tá pedindo. Então, você separar nessas 3 coisas, ó, vai te ajudar a resolver muito mais facilmente a questão. Então, presta atenção sempre que, geralmente, o pedido tá na pergunta ou numa ordem assim. Calcule alguma coisa, encontre o valor de X, o que acontece quando. Então, geralmente, é assim que a questão tá pedindo. Segunda dica. Apresente a estratégia de solução. Explique qual estratégia ou método você planeja usar para resolver o problema. E, se for necessário, você justifica porque você escolheu isso. E aí, entra o seu conhecimento de matemática. Por exemplo, poderia ser: pelo teorema de Pitágoras, isso acontece. Pelo princípio multiplicativo, eu vou somar esses números. Resolvendo a equação do primeiro grau, x é igual a tanto. Entendeu? Então, você vai dando passos, principalmente em questões de combinatória, de contagem, que usa muito o princípio multiplicativo, aditivo, princípio da casa dos pombos, que você dá um resultado determinado, algum teorema, algum princípio, você precisa falar o nome desse princípio.
Aí você não precisa falar, nossa, vou multiplicar isso e isso por causa daquilo. Não, por causa do princípio multiplicativo isso aconteceu. Então é uma resposta muito mais sucinta, que vai te dar mais clareza, vai te dar organização e vai tipo... Ai, eu bati no microfone de novo. Que vai te dar organização e que vai te dar espaço na sua folha. Terceira dica, desenvolva seu raciocínio. Não conseguimos ler a sua mente, tá? Então, detalhe passo a passo como você chegou na sua solução. Mostre todos os cálculos e os argumentos lógicos utilizados. Significa que você tem que falar que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8? Não. Todo fiscal sabe que 2 ao cubo é 8. Aqui entra aquele negócio. Você pode saber fazer alguma coisa de cabeça, mas o corretor do OBMAP não pode levar a sua cabeça para ver o que você pensou. Então a gente não tá na sua cabeça para entender todos os passos que você deu. A gente sabe as coisas básicas, mas a gente não vai ler o seu pensamento para você chegar naquele número que você deu de resposta. Então, escreva o que você pensa, escreva exatamente o que você pensa, de maneira clara e organizada. Inclusive, escreva a sua ideia mesmo que você não consiga concluir o problema, isso é uma coisa muito importante. Se você não conseguiu resolver o problema todo, escreva até onde você conseguiu resolver, porque você vai ganhar pontos por isso. Sim. Mesmo que você não tenha chegado na resposta certa, mesmo que você não tenha terminado de resolver a questão, se até onde você chegou estava certo e depois você não sabe mais, você vai ganhar pontos por até onde você chegou. Então nunca deixe uma questão em branco. Quarta dica. Utilize figuras ou diagramas. Se o problema envolver formas geométricas ou visualizações, geralmente, claro, como eu acabei de falar, questões de geometria, usar figuras ou diagramas para ilustrar a sua solução é bem importante para a gente entender o seu raciocínio. Isso pode tornar a sua solução mais clara e compreensível. É aquele negócio, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E se você não sabe explicar em palavras, você pode explicar em desenhos, fazer vários desenhos, sabe? Pegar aquele quadrado e dividir em 2 e aí colocar os valores na metade dos lados. Isso daí já fica bem ilustrado e a gente consegue te dar pontos por causa disso. Quinta dica. Verifique a sua solução. Antes de finalizar, releia a solução toda para garantir que todas as etapas estão corretas e bem explicadas. Essa é a hora que você olha que você errou alguma coisinha porque estava com pressa, tinha que ir para outra questão. Agora que você tem tempo, revisa, analisa se você errou algum sinal ou não, se a sua resposta tem sentido, tá? É a hora de você verificar se a resposta faz sentido com relação ao problema. Se você ainda tem tempo de prova e fez tudo da prova, então revisa, pelo amor de Deus, revisa. Eu tô falando isso de alguém que nunca revisava. Isso sempre foi um problema na minha vida. Tente pensar que você está explicando aquilo, como você explicaria aquilo para você mesmo quando você começou a prova. Será que a sua solução ia dar bom? Pessoas que treinam com consistência podem ver a própria evolução. Então, assim, a pessoa que você é agora pode entrar em contato com a pessoa que você era antes e explicar as coisas para ela. Então, escreva a sua explicação e explique. Escreva a sua explicação e explique. Isso vai te ajudar muito a treinar a sua explicação. Qual que é o melhor jeito de ficar bom em escrita? Eu vou deixar até a Marinette do meu lado. Será que ela consegue sentar? Ela consegue. A única resposta é escrever soluções. Aí você pensa, mas Rebeca, as provas de OBMAP são muito difíceis. Como que eu vou resolver os problemas para poder ainda escrever as soluções? É aí que eu vou te contar a dica suprema do OBMAPico, tá? Aí você fica aqui e você não conta pra ninguém. E claramente é a última dica, nossa dica suprema. Se você quer treinar para OBMAP, passo a passo, ganhar a bolsa de R$3.600, ser reconhecido nacionalmente, entrar em universidade, ter tudo isso, eu te convido a clicar no link aqui embaixo e acessar o OBMAP Academy. O Academy é a melhor escola de matemática olímpica do país e vai te levar passo a passo até a medalha. Todo ano a gente forma vários medalhistas de ouro, prata, bronze, menção honrosa, e essa galera ganha bolsa, entra em universidade, eles detonam na OBMAP e em várias outras Olimpíadas também. Então, você quer obrigar o corretor a te dar uma nota alta na OBMAP? Se junta aí ao Academy para descobrir o segredo dos melhores do Brasil. E para finalizar, nunca se esqueça, o campeão é o iniciante que não desistiu. Até a próxima!